Dezembro do ano passado, nós começamos a traçar qual seria o tema de trabalho desse ano, de estudos desse ano. Vocês sabem que é assim, a igreja tem um plano de ensino anual, todas as atividades da igreja passam a ser dirigidas de acordo com esse plano, e nosso tema geral hoje é educação cristã, ano 2020. Talvez esse tema ele volte para 2021, dado que é um tema muito extenso e a gente não vai conseguir, até por conta que houve uma parada muito extensa, né, das atividades da igreja. Então talvez volte para 2021, mas 2020 é um ano divisor de águas para a Igreja Presbiteriana do Alto Branco, porque é uma temática cara que diz respeito a um projeto de longo prazo que a igreja tem. E eu quero deixar claro para os irmãos, o que a gente está fazendo aqui não tem outro objetivo que não seja despertar os pais da igreja e os futuros pais da igreja para a necessidade de termos aqui na nossa igreja uma escola, né, uma escola cristã, confessional, com ensino pactual, com educação clássica, e a gente poder ter isso na nossa igreja. E por que isso? Na verdade, a gente deveria se perguntar por que uma igreja presbiteriana não tem isso ainda. Porque tantas igrejas presbiterianas não têm. Se você voltar à história, especialmente à história das igrejas reformadas, né, se você for, por exemplo, não só para o século XVI, mas até o século XIX, no período das grandes missões, sempre que um missionário chegava em determinado local, ele plantava uma igreja, ao lado da igreja tinha uma escola. Essa é a nossa herança reformada. Isso veio de Calvino, isso veio passando pelo período dos puritanos, e chega a essa área mais próxima da história, que é século XIX, início do século XX, das missões. O Brasil passou por isso, irmãos. O Brasil passou por isso. Nós temos escolas presbiterianas até hoje. Perto aqui da Paraíba, em Garanhuns, nós temos o Colégio 15, que é um colégio presbiteriano. Em Recife, Colégio Agnes, também um colégio presbiteriano. Espalhados pelo Brasil são vários. Ainda temos a maior universidade privada da América Latina, é da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ou seja, há uma larga história de ensino ligada à igreja. E o que a gente precisa pensar é por que não temos mais isso, porque isso não é tão comum assim. Uma cidade como Campina Grande, que tem cerca de 10 ou 11 igrejas, se a gente pensar na região de Campina Grande, dá praticamente o dobro disso. Como é que nós não temos uma escola cristã presbiteriana ainda no nosso meio? O desafio é muito grande porque isso demanda recursos, não só recursos financeiros, mas recursos físicos, né, de pessoas que estejam aptas a trabalhar num colégio genuinamente cristão. E aqui, quando eu falar de cristão, a gente vai tratar hoje exatamente sobre isso, o que é uma educação cristã, clássica e pactual. Mas assim, o colégio cristão não é aquele colégio que no intervalo ora, né? A gente pensa assim, não, o colégio é cristão, porque eles oram. E eles decoram alguns versículos da palavra de Deus. Isso não é ser um colégio cristão. Isso é ter alguns elementos do cristianismo que foram lançados lá. Mas geralmente esses colégios eles estão completamente dissociados de uma educação pactual, né? Uma educação que tem a ver com o que você recebe de ensino na igreja. E a nossa pretensão é não ter uma escola tradicional aqui que visa lucro e quer ganhar dinheiro simplesmente com a mensalidade das pessoas, mas um colégio sem fins lucrativos que pense estritamente na glória de Deus, na preparação de uma nova geração, certo? Então, esse é o objetivo final. Para isso, nós estamos passando por esse período de despertamento, já falamos sobre a educação dos filhos para a eternidade, ou seja, educação no lar, educação de filhos para o casamento, educação para a formação de família, e depois que essas famílias estiverem formadas, elas precisam ter filhos. E agora nós vamos falando sobre a educação cristã para os filhos da aliança. E o tema é educação cristã pactual, moldando mentes e corações. Essa segunda parte da temática
tem a ver com esse livro aqui, Moldando Mentes e Corações, da editora, eu não sei se pronuncia Trinitas ou Trinitas, mas essa editora aqui, é fácil de você encontrar. É um livro fininho. Eu conversei com o pastor Rodrigo Broto, que é um estudioso da área da educação cristã, é uma pessoa que é referência hoje dentro das igrejas presbiterianas para falar do assunto. E ele disse: esse livro é excelente para vocês começarem a ter um vislumbre inicial do que é educação cristã. A proposta é, primeiro, uma introdução com esse livro. Aliado a isso, a gente vai ter uma avaliação do que é educação hoje no Brasil, né? O que é o MEC, como funciona o Ministério da Educação, quais são todos os tentáculos dele, que são muitos, e ver como isso tem impactado nas escolas, tanto no sentido de estatais quanto nas escolas privadas, porque vocês vão perceber que o currículo brasileiro ele é único, tanto faz você ter uma escola privada como pública, você precisa seguir os ditames do MEC, tá bom? E depois a gente volta para uma solução. Qual é o ideal, qual é a situação que nós temos hoje e qual é a solução para tirar essa situação que nós temos hoje para aquela que é ideal, qual o caminho que a gente vai perseguir. Então a gente vai falar sobre escola comunitária, né? Há uma expressãozinha que é a escola diretamente com os pais participando da educação dos seus filhos. O homeschooling, que é a escola no lar, ou seja, você ensinar seus filhos na sua própria casa. Todas as formas que você pode utilizar como ferramentas para educar seus filhos. E a gente vai fazer dessa maneira para que não cheguemos a um ponto aqui onde nós vamos dizer a única forma de você educar seus filhos, biblicamente falando, é homeschooling ou escola pactual. A gente vai ver quais são as possibilidades para cada configuração familiar, tá bom? E propor uma solução para esses casos. Dito isso, por favor, abra sua Bíblia. 2 textos nós vamos ler, especialmente agora no início. Deuteronômio 6, do verso 4 até o verso 9, e depois o Salmo 78. Deuteronômio 6, verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Salmo 78. Do verso 1 até o verso 8. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele fez um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascem ou que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração,
e cujo espírito não foi fiel. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós damos início hoje a um caminho, Senhor, que esperamos nós, sem volta. Nós desejamos, Senhor Deus, cumprir os Teus mandamentos, os Teus estatutos, não somente para a nossa vida, mas para a vida das próximas gerações, Senhor. O que será da próxima geração se nós abandonarmos ou entregarmos a educação nas mãos daqueles que odeiam o Senhor? O que podemos esperar, Senhor Deus, dos nossos netos, se os nossos filhos não ouvirem as histórias e os ensinos, Senhor Deus, que nós ouvimos dos nossos pais na fé? Deus, tenha misericórdia dessa igreja, ó Pai. Abençoe-nos durante esse período que vamos estudar juntos, a fim de que possamos retomar a alegria de dizer que nós temos cuidado e responsabilidade com a educação dos nossos filhos. Que não vamos terceirizar essas responsabilidades, mas vamos diretamente avaliá-las à luz da tua palavra, como devemos orientar os nossos filhos para viver nesse mundo e, consequentemente, para toda a eternidade. Em Cristo nós te pedimos, Senhor, seja conosco. Amém. Falar de educação no Brasil é pensar imediatamente em recurso. Isso é muito interessante, né? Há poucos dias havia uma discussão sobre a constitucionalização do Fundeb, que é um fundo para a educação básica. Não vou discutir aqui a existência ou não do fundo, mas basicamente o que eles queriam, né, os políticos queriam, e a argumentação é essa, é aumentar os recursos para o Fundeb e torná-los constitucionais, ou seja, tem força de lei constitucional e você não pode de maneira nenhuma retirar recursos daquilo ali, e com isso nós vamos elevar o nível da educação. Preste atenção, o orçamento do MEC é de longe um dos maiores do governo federal. Quando você compara isso com resultados, nós estamos nos últimos lugares em qualquer ranking que mede educação no mundo, especialmente naquele ranking do PISA. Nós estamos sempre nos últimos lugares. Ou seja, um orçamento muito grande e resultados muito insatisfatórios. A conclusão dos especialistas e dos políticos o que está faltando é mais recurso. Ora, mas se já tem muito recurso alocado e não tem resultado, se eu dou mais da mesma receita, eu não posso esperar que o resultado seja diferente. O que vai acontecer é que você tem mais recurso sendo aplicado na mão de pessoas que não estão sabendo fazer educação. Isso é claro. Quem começa debate a respeito de educação falando em dinheiro, ele já está completamente desmoralizado para seguir em frente. Educação precisa sim de recurso, mas isso não é o bem primário da educação. É como a igreja, irmãos, é como se pensa hoje a respeito de plantação de igreja. A gente não planta mais igreja porque não tem condições. É lógico que nós sabemos que há necessidade de ter recursos para a plantação de igreja, mas esse não é o primeiro passo ou a grande questão para a plantação ou não de uma igreja. Mas se tem pessoas querendo ouvir o evangelho, se tem alguém disposto a pregar, é isso em suma que traz ao nosso coração a plantação de igrejas. Então, para a educação é algo muito semelhante. A educação tem como objetivo tirar a pessoa de uma prisão, que é a ignorância, e apresentar o mundo de Deus a essa pessoa. Lembre-se que a ordem que foi dada lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, quando Deus falou para Adão, pactualmente ali no Éden, foi: você deve guardar e cultivar o jardim, ou seja, você deve desenvolver cultura. A educação faz parte desse processo.
Deus não disse, eu vou lhe dar dinheiro para você abrir uma escola. Deus disse, eu lhe dei os recursos, agora use os recursos. Então não vai haver solução para a educação no Brasil simplesmente colocando mais dinheiro. Porque o problema da educação brasileira não é aumentar o salário dos professores simplesmente. E olhe que eu concordo que é muito baixo o salário dos professores. Mas a discussão a respeito de educação não pode partir desse princípio. Porque nós estamos usando linguagem de negócio para tratar de uma questão que não é negócio. Para muita gente mas por natureza a educação não é um negócio. Então o que a gente precisa ver é o que os nossos professores estão ensinando, como eles foram formados e por que essa formação e ensino não estão dando certo. Esse é o primeiro passo, e não simplesmente dar dinheiro. E por que não está dando certo? É porque a forma de ensino brasileira ela está claramente fadada ao fracasso. Desde que o construcionismo entrou, né, no meio educacional brasileiro, né, e antes que alguém que assiste isso aqui depois venha dizer que a gente não conhece sobre o construtivismo, né, para ser mais exato na expressão, nós temos tentado pesquisar o que é que se fala a respeito disso na fonte original, especialmente em Paulo Freire. Mais para frente eu vou trazer algumas citações de livros dele, para a gente não falar de uma coisa que nós não lemos a fonte original. É terrível, irmãos. Não tem quase nada de pedagogia. O que se tem ali é simplesmente militância política. O que foi pensado lá atrás, há 30 anos, foi a formação de uma militância política, ideológica, que está sendo aí, que está trazendo os resultados agora à luz desses índices de educação. Então, se você coloca mais dinheiro na mão de professores que estão completamente, né, corrompidos pelo pensamento de Paulo Freire, né, pelo pensamento de Piaget, Vygotsky, tá claro que você vai ter problemas. Ou você muda o fundamento, você não pode esperar que simplesmente a mudança de orçamento vai impactar necessariamente na educação. Então a nossa proposta aqui não é uma educação baseada em recursos financeiros. Ou, isso precisa ser falado também, nós não estamos pensando aqui em formar filhos para que eles tenham uma boa profissão. Essa é uma ilusão muito forte no nosso meio. É um pensamento muito arraigado na nossa sociedade. Eu vou formar meu filho para ele ser médico, eu vou formar meu filho para ele ser engenheiro, para ele ser advogado. A formação profissional, a formação técnica. E nós vamos observar que a formação clássica, pactual, cristã, é uma formação para a glória de Deus. É porque Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. É óbvio que ali o primeiro entendimento é a verdade bíblica no sentido soteriológico, ou seja, para a salvação, mas é o amor pela verdade. A revelação de Deus no sentido geral, ou seja, não só a revelação escrita, mas a revelação na criação, ela precisa ser abordada à luz da palavra de Deus. O amor pelo conhecimento da verdade é a fonte da educação. É o que move o educador, é a busca pela verdade. E não simplesmente a busca por um título. Isso é tão sério no Brasil que você percebe, qualquer curso que se pense em dar, a primeira pergunta das pessoas não é qual é a grade de ensino, quais são as disciplinas, não é, tem certificado? Pouco tempo eu procurado por alguns alunos de teologia que me pediram para dar um curso de teologia dos Salmos, pregando o Cristo nos Salmos. Eu disse, vamos lá, irmãos, vamos. Aí, pastor, mas o senhor pode dar um certificado? Eu disse, meu irmão, para que você quer o certificado? Porque assim, nem reconhecimento no MEC não tem, que é o que mais se almeja hoje. Mas não tem. Você quer aprender a pregar para pregar para a sua igreja, ou você quer aprender a passar por um curso para colocar mais um título lá na sua parede?
Então nós não podemos colocar isso na cabeça dos nossos filhos, ainda que eles precisem de uma profissão. A profissão é uma consequência do aprendizado. A profissão não é o aprendizado em si. O aprendizado é a busca pela verdade. E a profissão é como essa verdade vai ser exercida na sociedade, em cada área que o Senhor nos deu. Né? O que é, então, a educação clássica pactual? À luz desses dois textos que nós lemos aqui, inicialmente, a gente pode deixar claro que é uma vontade de Deus, é uma ordem de Deus para a igreja, especialmente para o seu povo. Se você voltar comigo lá para Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. O que é isso? Isso é teologia. O texto começa falando de teologia. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja, ouve Israel, acata as ordens do Senhor, preste atenção nas palavras dele. O Senhor, ou seja, o teu soberano, é o único Senhor. Há uma quebra aqui no conceito de idolatria. Há uma quebra no conceito aqui de amor a outras coisas acima de Deus, ou Deus ao lado dessas coisas com a mesma importância. Ele é o único Senhor. Ele é o teu único mestre. Ele é o professor por excelência. Ele é Senhor. Tudo o que ele diz é ensino. E você precisa se submeter a isso. Isso é teologia ainda. Ele diz, nosso Deus é o único. Aqui é um conceito de trindade. O nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Senhor. Não existem três senhores, não existe três deuses, mas existe um Senhor. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito é Senhor. Ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aplica isso ao teu coração. Pega a teologia, guarda no teu coração. Lembre-se o que é adorar a Deus. Diz o breve catecismo de Westminster, pergunta 46 em diante. Adorar a Deus é, em primeiro lugar, conhecê-lo, então reconhecê-lo para que eu possa adorar. Ame ao Senhor, reconheça-o como teu Senhor. Aí o verso 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Você vai ter no seu coração, e agora você vai implantar isso no coração do seu filho. Como é que você vai fazer isso? Ensino. Você precisa ensinar os seus filhos. Você não vai encontrar um único versículo na Bíblia dando margem para você pegar o ensino e você simplesmente transferir para outra pessoa que não os pais. Antes que você consiga a conclusão de então só os pais podem ensinar todas as matérias, o que está sendo dito aqui é a responsabilidade sobre o ensino. Isso não quer dizer que não se possa ter uma escola, porque aí a gente vai negar todo o histórico reformado de escolas cristãs, que não eram os pais simplesmente que ensinavam. Mas ativamente você vai participar do ensino dos seus filhos. Porque o que acontece hoje, geralmente, é o seguinte. Você pega seu filho, 7 horas da manhã, entrega no colégio e vai vê-lo só novamente meio-dia. Ele entra no carro, mal vocês se falam sobre outras questões e o pensamento é cumprir meu papel. Então, vai todo mundo almoçar, termina de almoçar, o pai sai, a mãe vai para outro canto e o menino fica lá. Faça sua tarefa de casa, faça o seu dever de casa. E depois eu vou querer saber. Fez, pronto. Isso é toda a responsabilidade dos pais. Em termos gerais, pais normais se preocupam assim com a educação. E aí, quando estão falando a respeito de educação com os seus amigos, o que é que eles pensam? Meu filho, olha, eu me esforço demais para pagar a mensalidade do colégio dele. É caro, viu? Eu pago R$1.000, R$1.200 por mês.
Então, eu tenho preocupação com a educação dos meus filhos, porque eu não pago caro. Você já viu a estrutura da minha escola, da escola do meu filho? Vá lá olhar. Há pouco mais de 5 meses, eu fui conhecer uma escola aqui da cidade que tem uma das melhores estruturas, não tenho dúvida, de longe é uma das melhores. E o dono da escola foi conversar comigo, deu uma volta comigo na escola. É interessante que ele, em momento nenhum ele falou sobre qual era o método pedagógico da escola. Ele só falava da estrutura das salas, dos ar-condicionados, dos parques, né, de tudo menos o que era o principal. Ou seja, o que é que você vai ensinar aos meus filhos? Sabendo que eu sou pastor, lógico que ele disse, nós temos aqui princípios cristãos. Pronto. O que é princípio cristão? Nós não celebramos carnaval, São João, né? Mas as festas de Israel. Não vou nem entrar nesse debate, mas é o que a gente faz. A gente ora, né? E pronto, somos uma escola com princípios cristãos. Será que isso é ser uma escola cristã? Ou que carrega consigo princípios cristãos? Muito dificilmente. Então eu preciso me preocupar com isso. Não é só jogar meu filho lá e dizer que estou pagando a mensalidade, tem toda a estrutura, então eu sou uma pessoa preocupada. Ninguém pode dizer isso, que eu sou negligente com os meus filhos, porque eu realmente dou tudo o que eu posso a eles. E eu vou mais, eu digo assim, meu filho, estude, né, se for mulher, para nunca precisar do seu marido. Aí é uma corrupção total, né, do que diz a Escritura. E diz mais, né, o único bem que não vão poder tirar de você é o que você aprender. O único bem que não podem tirar de nós é Cristo. O único. Ensinos à parte de Cristo não é benefício nenhum. Não tem benefício, quase nenhum, a não ser uma profissão. Mas isso é muito medíocre, irmãos. Se todo o processo de ensino que nós estamos propondo para as nossas famílias é o ensino para a profissão, a gente já começou derrotado. Nós já perdemos aqui de cara. Então ensine aos teus filhos, dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. O que é isso? O ensino, a educação é um processo diário, é um processo sistemático que acompanha a vida. Não são 5 horas no colégio. Aquilo ali é uma terceirização que você faz a respeito de algumas disciplinas. Mas aquilo não é educação por definição. A educação é muito mais do que aquilo. E quando a gente fala de educação, uma coisa que vem sempre à mente também, né, é que, dando essa educação formal aos meus filhos, consequentemente, eles vão dar certo na vida. Por quê? Porque eles vão aprender o caminho do sucesso. Tem uma história, que é chamada até mito da caverna. Eu acho que é bem conhecido da maioria dos irmãos. O mito da caverna, que tem muito a ver, é uma parte do livro A República de Platão, onde ele traça um histórico sobre que dá para você aplicar tranquilamente no que é educação. O mito da caverna é o seguinte, algumas pessoas estavam presas numa caverna, alguns homens estavam prisioneiros numa caverna, e tudo que eles tinham de conhecimento a respeito do mundo era a caverna, porque eles viviam lá nas sombras. Pessoas de fora da caverna pegavam, né, aproveitavam o sol que entraria ali e colocavam algum tipo de imagem que refletisse no sol e passasse somente a sombra lá para dentro da caverna. E essas pessoas, elas enxergavam coisas de fora por meio dessa parede que refletia a sombra lá de fora. Então, essas pessoas, com o passar dos anos, elas perceberam que toda a realidade era a realidade da caverna, das sombras da caverna. Até que um dia, um desses prisioneiros teve a oportunidade de sair da caverna e foi ofuscado, em primeiro lugar, pela a luz do sol. E depois que ele tornou a enxergar, ele viu que a realidade era muito maior do que o que ele via na caverna. Ele viu
as árvores, as plantas, ele viu os animais, ele viu as pessoas, o comércio. Ele ficou impressionado com aquilo. Ele agora se tornou um homem, veja só, educado. Porque educado, essa expressão é ex ducere, né? Ou é você trazer uma pessoa para fora, tem tudo a ver com esse mito da caverna. Você está retirando a pessoa das sombras da ignorância e apresentando um mundo para ela. O mundo da realidade, para que ela possa interpretar. No mito da caverna, esse homem educado ficou num dilema muito grande. Se ele permanecesse gozando de plena liberdade, a liberdade do conhecimento, ele iria deixar os seus amigos fadados à ignorância. Se ele voltasse, ele poderia ter sido tratado como louco. E é o que realmente acontece. As pessoas odeiam essa ideia de ser trazido para fora, porque elas estão nos seus próprios mundinhos. A educação, a boa educação, faz você sair das sombras da ignorância para você enxergar a realidade de toda a criação. Só que você só pode entender a realidade, compreender, né, e reconhecer a realidade se a realidade for conhecida em Cristo. Só pode haver conhecimento em Cristo. Veja o que é que eu estou dizendo aqui. Você pode achar muito radical isso. Mas o professor ateu, né, alguém que rejeita Cristo, né, diariamente, obstinadamente, quando fala 2 mais 2 é igual a 4, para ele chegar nessa verdade, ainda que ele negue, essa verdade só se sustenta porque é uma lei deixada pelo Criador. Então não existe, sob hipótese nenhuma, educação que não seja cristã, no sentido de que tudo o que diz respeito a essa realidade que eu estou lhe levando a conhecer lá fora, só é realidade porque é a realidade que foi plantada por Deus em Cristo. Cristo é o agente da criação. Não existe conhecimento à parte de Cristo. Eles reconhecem alguma coisa a respeito da realidade, mas não a realidade em si. Só pode conhecer a realidade em si aqueles que realmente foram educados em Cristo. Deixa eu dar um apoio a esse argumento. Pense aí no seu professor de universidade ou de colégio que você diz, esse cara aqui ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele é ateu até os ossos. Como é que esse homem não sabe, não conhece das coisas? Porque eu vejo que ele conhece. Compare o que ele pensa a respeito de um ponto da realidade, que foi o que ele estudou, com o restante da vida dele. Como é que ele lida com a vida? Como é que ele lida com os filhos? Como é que ele lida com a esposa? Como é que ele vê política? Como é que ele vê economia? Como é que ele vê todas essas coisas? O todo dele, a cosmovisão dele, é uma cosmovisão realista à luz da palavra de Deus? Sem medo de errar, eu lhe digo, não. Porque ele só conhece uma parte da realidade e mesmo assim ele reconhece. Ele não consegue avaliar essa realidade porque não é em Cristo. Tudo que ele faz é somente com parte da verdade. Agora, um cristão, quando passa a estudar a realidade ou um ponto da realidade, ele não pode fazer isso dissociado de Cristo. E aí, o conhecimento que ele tem naquela área não é conhecimento só daquela área. Ele sabe ensinar um ponto, mas ele vive bem. Ele sabe lidar com sua esposa, ele sabe lidar com seus filhos, ele sabe lidar com política, com economia. Ele olha para o mundo de Deus à luz da revelação de Deus. Então, os nossos professores ateus conhecem em parte. Você não tem muita coisa para admirar nele, porque se você olhar o todo da vida dele, é uma tragédia. Somente ensino pactual, somente no ensino cristão, você tem o todo do conhecimento. Todo o resto, né, são conhecimentos fracionados e completamente desconexos. Agora vá comigo lá para o Salmo 78, que foi o segundo texto que a gente abriu hoje.
Diz assim: os quais, a partir do verso 3, né? Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. As verdades que nós ouvimos dos nossos pais, não vamos encobrir aos nossos filhos. E se você está pensando que essas verdades aqui, elas podem ficar circunscritas, reservadas simplesmente ao culto doméstico e ao culto do domingo, e você acha que tudo isso é educação cristã, você está longe de compreender o que é educação, de fato, educação pactual. É para mim e para os meus filhos. Como é que isso se deu? Porque Deus fez um pacto com Adão e disse: guarde o jardim, desenvolva o jardim. Ele falou isso para Eva, ele falou isso para os filhos. Quando você chega em Gênesis 4, no final lá de Gênesis 4, você tem justamente o desenvolvimento da cultura. Um faz instrumento de ferro, o outro instrumento musical, o outro faz uma cidade, né, erige uma cidade. Cada um faz algo a respeito da cultura, com base naquilo que Adão ouviu. Adão educou os seus filhos com Eva, e eles passaram às futuras gerações, pactualmente. Um dos elementos da educação pactual é o entrelaçamento, a cooperação e a associação com a igreja. Agora veja como é a educação moderna. É tudo menos uma associação com a igreja. Eles querem associação com qualquer coisa, menos com a igreja. Porque é o conhecimento à parte daquele que é a fonte do conhecimento. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Nós temos que formar filhos, educá-los, tirá-los da ignorância, mas sempre à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Antes da gente iniciar a leitura do livro, só mais um ponto que eu queria falar com os irmãos, é que a educação cristã, a segunda parte do tema, é para moldar mentes e corações. Não é somente para uma profissão, nem somente o conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento que molda a minha mente, ou seja, para que eu tenha a mente de Cristo. Veja a diferença do que é uma escola para o que a gente está falando aqui. É pegar alunos para que eles tenham a mente de Cristo e que eles tenham um coração como o coração de Cristo. Isso é a verdadeira educação. Ensinar matemática à luz das leis de Deus. Ensinar geografia porque é o mundo de Deus. Ensinar história porque Deus é o Senhor da história. E não dissociar essas coisas de Deus. Daí você pode perceber que as disciplinas podem ser as mesmas, mas o modo de apresentá-las é completamente diferente. Se a gente for partir para escolas que são híbridas, no sentido de fazer uma associação da educação cristã com a educação moderna, o que é que você tem geralmente? Quando se vai falar, quando se começa a aula, se ora: Senhor, Tu és o Deus da criação, Tu és o Senhor das nossas vidas. Mas quando vai para a aula, o que é que pega? Vai ensinar a criação a partir da evolução. Ou fazer um ensinamento mais híbrido ainda. Quer dizer, Deus criou todas as coisas, mas Ele usou a evolução, milhões de anos para que isso acontecesse. Isso não é ensino cristão. Isso é corromper a palavra do Senhor. E os nossos filhos estão sendo expostos a isso todos os dias da vida deles. Educação pactual, portanto, é a educação dos pais para os filhos, com cooperação de outras pessoas também cristãs, que seriam os que a gente chama de professor,
ou tutor. Isso é uma educação cristã no sentido de estrutura. A base, o fundamento é sempre a lei de Deus. E as disciplinas vão ser ensinadas à luz da lei do Senhor. Então vamos começar a ler o livro. Eu precisava fazer essa introdução rápida. Em primeiro lugar, o que o livro vai fazer é desmistificar a ideia de clássico como algo antiquado ou algo uma coisa que está ultrapassada. Ele diz assim: educação clássica visa ensinar um conhecimento extenso e habilidades cruciais por meio de uma abordagem integrada, de modo que esses conhecimentos e habilidades tornem-se significativos e úteis. Aí a autora fala assim: nós perdemos você na palavra clássica. Ninguém quer ser clássico na sociedade de hoje, né? Ninguém quer ser clássico em quase nada, porque o clássico tem sinônimo de ultrapassado. Só que a educação clássica não é educação ultrapassada, não é pedagogia antiga, é a pedagogia eterna. Nós estamos tentando aqui buscar a conservação do que é eterno, do que não se perde. Só fica velho o que envelhece. Deus não fica velho porque Deus não envelhece, porque Deus é eterno. As verdades do Senhor não envelhecem, portanto. Então nós não estamos buscando aqui o que é ultrapassado, mas o que é eterno. E o que é eterno não passa. Agora, os métodos, os meios, e esses sim evoluem. Por exemplo, você pode ter todos os recursos modernos dentro de uma escola clássica. Data show, aquele quadro, que eu nem me lembro o nome, como é que você pode... Tinha lá no seminário, você escreve nele ele é eletrônico, né? Você consegue fazer um monte de coisa lá, escreve até no que você está passando ali, projetando na tela. Você pode ter isso aí, sem problema nenhum, pode ter muitas outras coisas. Só que o que vai ser ensinado não vai ser modernizado, porque é sempre a mesma coisa, não muda. Clássico não significa antiquado, rústico ou obscurantista. Na verdade, o conhecimento clássico não se limita somente à última década ou século pela perspectiva moderna, mas busca compreender que foi revelado ao homem no decorrer da história. Ou seja, a gente vai pegar toda a história, né, que se conhecem, todos os clássicos dos livros, e a gente vai avaliar à luz do nosso contexto atual, mas sempre sob a perspectiva bíblica. Então a gente pega tudo que foi produzido de melhor na história, Aristóteles, Agostinho, Sócrates, Platão, você pode ler tudo isso aí, mas sempre à luz da palavra de Deus e aplicando para o nosso contexto atual. E ela precisa ser clássica e cristã, né, porque não se faz educação sem Cristo. Mas a educação clássica não se resume somente a isso. Apesar de crianças realmente, de termos crianças realmente espertas, e isso ser um benefício para a educação clássica, esse não é o benefício, não é o objetivo último. Geralmente, quando você pega uma criança bem ensinada no homeschooling ou numa escola clássica, ela dá show nas crianças de escolas normais, né? Elas leram muito mais do que as outras, elas sabem discorrer muito mais do que as outras, elas evoluem muito mais, tanto pelo conteúdo que é ensinado, quanto pelo cuidado que uma mãe tem, que nenhum outro professor vai ter o cuidado que uma mãe tem. Né? Então, esse ensino assim, dedicado, né, no homeschooling, se você pega isso e você amplia para uma escola clássica, não é o objetivo final, mas ele vai desenvolver muito, vai ser uma criança muito mais esperta do que uma que segue a pedagogia moderna dos nossos dias, a contemporânea. Então, não é o fim último, mas acontece. O fim último é você moldar o caráter do seu filho, formar mentes e corações, não somente a mente. Emplacar a mente de Cristo nessas crianças. Então ele diz assim, a formação, né, de uma cosmovisão cristã
cria lentes através das quais as crianças enxergam o mundo. Os alunos não meramente absorvem qualquer coisa que lhe ensinam, eles aprendem a enxergar através dessa lente e a apreciar o conhecimento à luz de uma compreensão mais abrangente. Ou seja, você está formando a cosmovisão da criança a partir da educação. E não pense que na escola normal eles não fazem isso. Eles fazem sim. A questão é quem vai fazer. Se você vai deixar um professor ateu, comunista, marxista, né, de esquerda, formar a cosmovisão do seu filho, para ele chegar na sua casa falando sobre tolerância, né, nesse sentido mundano, não a tolerância bíblica, mas falando sobre igualdade de gênero, sobre luta de classes, sobre patrões e empregados viverem uma eterna guerra. Isso é formação de cosmovisão. A questão é que você entregou para Satanás a formação da cosmovisão do teu filho. Não estou dizendo que os professores são Satanás, mas certamente são instrumentos quando eles servem a essa agenda. Muitos deles são crentes e fazem isso com uma boa vontade enorme. Vocês não sabem, vocês não têm noção. As pessoas estão convencidas que o que elas estão fazendo é bom. Eu não acho que um professor cristão que está dentro desse sistema educacional e se rendeu a ele, que ele está conscientemente fazendo o mal. Eu não quero pensar dessa maneira. Mas ele está equivocado demais e está sendo usado por Satanás para continuar passando para as próximas gerações aquilo que ofende ao Senhor. Então é muito sério. Já pensou o que é que fazem com nossas crianças aí? 5 horas do dia delas, 5 horas que a maioria dos pais não tem para ficar com seus filhos, estão na mão de pessoas que, apesar de toda boa intenção do mundo, estão servindo a Satanás para formar uma cosmovisão antibíblica na mente dos nossos filhos. Esse é um problema muito sério. Então, o propósito de modelar mentes e corações é mostrar ao seu filho o que ele precisa amar. O que ele precisa amar? Ele precisa amar a verdade. Ele precisa amar o que é bom. Ele precisa amar o que desenvolve, o que é além do que ele tem hoje. Ter essa boa ganância, ou gana por conhecimento. Agora, como é que isso vai ser formado? Na página 14, ela vai falar sobre isso aqui. Como é que isso é formado? É o ensino teórico e a prática. Quando você tem numa casa cristã, cosmovisão que não é cristã, isso tem um conflito muito grande na cabeça dos filhos. Por quê? Eles vão para a igreja no domingo. Isso é fato. Mas todas as conversas da semana não dizem respeito a nada do que eles ouvem no domingo. Por exemplo, todo o problema da casa é como ganhar mais dinheiro, como pagar as contas, né? Um cuidado zero muito grande com vaidade, com coisas dessa natureza. Então, o que está sendo incutido na cabeça do teu filho é o amor a essas coisas. E você chegar e depois for falar sobre a educação, né, que é o amor pela verdade, pelo conhecimento, para sair da ignorância, ainda que esse conhecimento simplesmente acadêmico não vá te libertar, não é redentivo de maneira nenhuma, mas é proporcionado, ele é buscado por conta da redenção, ele vai dizer, mas peraí, não tem conexão com minha vida. Não tem conexão. E esse processo não tem nada a ver com a minha casa. Então, seus filhos precisam ser moldados naquilo que vocês amam. Ela diz assim, o que estamos comunicando aos nossos filhos? Estamos como que lhes dizendo que o hóquei, ou o basquete, ou o futebol estão acima da igreja? Estamos lhes mostrando que o dinheiro deve ser gasto somente com nós mesmos? O que lhes transmitimos por meio das nossas práticas? Qual é a mensagem que nós estamos passando para os nossos filhos para corroborar com essa educação? Se for mundanismo, eles vão aprender que o mundanismo é tudo o que eles têm, é todo o bem que a casa
necessita. Uma citação de Agostinho, no livro As Confissões, ele diz assim: nosso coração andará inquieto até que encontremos descanso em Deus. Os pais só vão poder ensinar aos seus filhos princípios bíblicos se estiverem completamente satisfeitos em Cristo e não nas coisas desse mundo. É uma educação teórica e uma educação prática. Alguma pergunta até agora? Não? Vamos continuar. Só para a gente terminar a parte que nós separamos para hoje. Afinal de contas, o que é uma educação cristã clássica? Ele diz assim: linguagens, línguas e suas literaturas, estudos sociais, ciências, matemática e educação física preenchem uma agenda de uma escola comum. Os professores transferem informações em pacotes separados, colocando umas sobre as outras como peças de Lego. É uma citação de Dorothy Sayers, em As Ferramentas Perdidas da Educação. A educação num colégio comum, ela é departamentalizada, ou seja, ela é separada. Um ensina ciências, o outro biologia, o outro história, o outro geografia. Cada professor tem uma visão de mundo diferente. Apesar né, no que é macro, todos terem a mesma visão mundana, quase em todas as possibilidades de termos professores assim, muito parecidos, já que eles foram formados numa mesma linha. Mas é tudo solto. Quando você vai para uma educação cristã clássica, tudo está amarrado no princípio. Deus é Senhor. Ele é Senhor da geografia, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da matemática. Tudo tem base nisso. Então, enquanto uma escola ela está com instrumentos aqui soltos de ensino, a outra tem tudo atrelado à palavra de Deus. Uma é relativista, pragmática, ou seja, relativista porque ela não busca os absolutos. Não existe verdade absoluta. Ela é pragmática porque nós fazemos o que dá certo, não o que é verdadeiro, não o que é bom. Veja nessas escolas que são pautadas no ensino para concurso público ou ensino para vestibular. Eles não querem saber se é verdadeiro ou não. Não estão preocupados com isso. Ele quer fazer com que aqueles alunos passem no vestibular a todo custo. A todo custo. Porque a cartilha faça o ensino básico, o ensino médio, depois a universidade você ganha um ingresso para ser feliz. Pois não, Mariana? Perfeito. Não existe ensino, existe, né? Porque quando você vai definir ensino clássico, você pode falar sobre transmissão de conhecimento para se moldar um caráter. Você transmite conhecimento não só para moldar a mente, mas o caráter da pessoa. Só que no ensino, na pedagogia da nossa época, isso não é possível. Porque o professor não pode transmitir. Ele facilita. Ele media o conhecimento. Mas o conhecimento cada aluno vai buscar. Né? É o autoconhecimento. Você conhece a si próprio e vai conhecer o mundo sozinho. Porque isso está baseado numa antropologia, Mariana. Tudo isso está baseado numa antropologia. Ou seja, a definição do que é o homem. Quando você tem uma definição do homem, como em Descartes, né? René Descartes, ele falava sobre penso, logo existo. Não é isso? Agostinho nunca falaria isso. Agostinho fala o contrário, ele diz: eu creio, logo eu penso. Ou seja, eu creio e só então eu entendo. A antropologia é muito diferente. Um acha
que no homem, o homem mesmo tem condições, porque ele é bom e ele nasceu bom, de encontrar o conhecimento dentro de si. O outro parte do pressuposto que o homem é caído e não tem bem nenhum dentro de si. Você percebe como isso é religião? Isso aqui é um discurso religioso. Parte de um pressuposto. Se o homem é o que a Bíblia diz ou se o homem não é o que a Bíblia diz. Daí toda a educação vai ser moldada nesse pressuposto. Então nós não podemos pensar em entregar nossos filhos a pessoas que acham que os nossos filhos são pessoas boas. No sentido teológico da palavra. Eles não são bons assim, eles são pecadores. Se os professores não levam em consideração isso, eu não posso achar que eles vão trabalhar os fundamentos da educação de uma maneira que seja justa com aquilo que os nossos filhos são. É impossível, dado que o diagnóstico foi errado, o tratamento vai estar errado também. Agora, quando você pega um professor com um princípio cristão, que sabe que está lidando com um pecador, um pai, uma mãe, a educação é completamente diferente. É completamente diferente, porque é baseado numa antropologia distinta. Só para a gente terminar, ele começa a falar aqui sobre as disciplinas em si. A educação clássica trabalha com a finalidade verdadeiramente de compreender as ideias da civilização ocidental, encontrada nos grandes livros escritos no decorrer da história. As 7 artes liberais, gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, astronomia e música, são ensinadas à maneira tradicional. A educação cristã clássica visa cultivar a sabedoria, a virtude e a busca pela verdade em um ambiente reflexivo e centrado em Cristo. Ou seja, todas as disciplinas, essas 7 disciplinas, são, que são às vezes conhecidas como trivium e depois quadrivium, formando essas 7. O primeiro bloco das 3 forma o trivium, o segundo bloco com as outras 4 formam um quadrivium. Isso é todo o conhecimento básico que nós não temos, inclusive. A gente chama de básico, mas nós não tivemos no conhecimento básico esse ensino tão profundo. Mas é isso que mais se precisa aprender numa banca de colégio. É linguagem, em primeiro lugar. E se aprende muito pouco sobre linguagem. Você percebe como as pessoas não conseguem se comunicar? Elas são formadas, elas têm ensino de nível superior, mas você pede para ela descrever uma história, ela não sabe descrever uma história. Quer dizer, uma criatura que não tem o domínio da língua para falar, não estou nem falando de escrever, que aí é outra etapa da educação, mas de falar, ele não consegue se expressar para que o outro entenda, todo o resto está comprometido, porque eu aprendo matemática usando uma língua. Eu aprendo português, geografia, história usando uma língua. Se eu não dominar a língua, eu não domino mais nada. E se a gente não domina a nossa língua pátria, ou seja, nós somos analfabetos no português, aí agora o que é que a gente faz com a escola? Que não ensina português, a gente torna ela bilíngue. Porque a gente vai ser analfabeto em 2 línguas. Que coisa maravilhosa, né? Então, a volta para essas disciplinas que são caras para o conhecimento, mas que estão longe da nossa realidade, é um dos momentos mais marcantes para quem entra nesse conhecimento a respeito da educação clássica. Para a gente terminar de uma vez, de verdade, eu vou só citar aqui alguns valores que são compartilhados na educação clássica para a gente fechar. Perrin, ele cita isso no livro dele. Na educação clássica você tem instrução, instruir os desejos e o entendimento do aluno, valorização da discussão e contemplação, encorajamento a uma compreensão do passado, ou seja, não é só o presente, mas é o presente alicerçado em toda a história, adaptação às descobertas e aos novos conhecimentos, ou seja, não é antiquado, não é ultrapassado, mas ele está sempre se atualizando, cria um fundamento que sustenta qualquer profissão, fundamento nessas 7 disciplinas sustenta qualquer profissão,
prepara líderes e, por fim, associa-se à igreja. Não é antagônico à igreja, associa-se à igreja. Então, se a gente está pensando aqui em educação para os nossos filhos, não pode ser dissociado da igreja. Não pode, tem que ser associado à igreja. Você pode pensar assim, mas espera aí, tudo bem, isso é muito bom, mas eu passei minha vida todinha num colégio, eu sou prova disso, num colégio que não tinha nada de cristão. Alguns colégios que eu passei, né? E na faculdade do mesmo jeito. E eu sobrevivi. Eu não estou aqui vivo, estou na igreja, hoje eu sou pastor. Então qual é o problema de colocar os filhos no colégio? Então você colocou um filho nesse mundo para ele sobreviver às coisas do mundo? Não é possível. Não é possível que você não queira algo melhor para a vida do seu filho. E sabe por que não é possível? Porque nós não fazemos isso quando o assunto é, por exemplo, dinheiro. Meus pais tiveram uma situação mais complicada, eu já busquei ter uma situação melhor. O que é que eu quero para os meus filhos? Uma profissão melhor do que a minha, para que ele viva melhor do que eu. Porque, na verdade, os nossos fundamentos são todos mundanos. A gente só pensa em dinheiro. Mas a escola pode ser qualquer uma, se eles sobreviverem, está muito bem. E aí, a pergunta que fica também é, e se eles não sobreviverem? Como muitos não sobreviveram. E hoje estão na igreja, forçados pelos seus pais, mas no dia que tiverem a oportunidade, eles não vêm mais. Porque eles admiram seus professores, ateus, porque confrontaram os ensinos dos seus pais, ridicularizaram a fé dos seus pais. Enquanto isso, os pais estavam achando que pagando uma boa mensalidade tinha resolvido tudo. Você está pagando alguém para destruir o seu filho. Também não podemos pensar, para a gente encerrar, numa escola que pelo menos ora. Né? Escola do pelo menos. Escola presbiteriana pelo menos. Pelo menos oram. Pelo menos eles têm um momento lá onde eles abrem a Bíblia, decoram versículos. Pelo menos lá não tem banheiro para todos os sexos, né? Não dá nem para dizer 3, né? Mas homem entrando no banheiro de mulher e assim por diante. Pelo menos não tem isso. Pelo menos não tem ensino de ideologia de gênero. Pelo menos a escola do pelo menos. Eu não quero uma igreja que pelo menos abre a Bíblia. Eu não quero uma igreja que pelo menos ora. Eu quero uma igreja que pregue a verdade. E nós desejamos ter um colégio, uma escola que ensine a verdade à luz da Escritura. E não pelo menos. Vamos orar, irmãos?